Boa noite. Hoje, para mim, para a família da TV Floripa, é uma data muito especial. Amanhã, dia 27, nós completamos um ano no ar. O Vida Inteligente começou em 27 de julho de 2005, no ano passado, e parece que foi ontem. Estamos muito gratificados de termos conseguido chegar ao dia de hoje, muito felizes pelas pessoas que nós pudemos entrevistar, pela informação que nós pudemos passar, pelo retorno que você, telespectador, nos deu. Fica desde já o nosso muito obrigado por estar presente em nossa vida e termos essa compatibilidade, essa empatia daquilo que nós temos para dar e daquilo que você tem para dar, porque sempre que passamos alguma coisa, nós recebemos certamente em troca. E hoje, como homenagem especial, eu trago meu querido irmão e amigo particular agora, desde que quando eu conheci, Jorge Antônio Ouro, qual agradeço por ter aceitado o meu convite. Jorge, é uma honra tê-lo aqui novamente. E eu vou confessar aqui no ar, que o nosso programa é ao vivo, todo mundo sabe. O Jorge, quando eu o convidei para vir hoje, ele não sabia o tema que eu escolhi para hoje. E, por algumas coisas que o universo conspira ao nosso favor, ele achou muito bom, muito oportuno o tema que nós vamos abordar. Todo mundo sabe, a maioria dos nossos telespectadores é espiritualista, pessoas voltadas para o seu crescimento interior, o altruísmo, a gente prega a paz, o bem-estar, a fraternidade. E eu percebo, eu já fui gerente de banco, já fui empresário, já tive bens materiais, já tive conforto, e hoje eu passo as dificuldades que todo brasileiro passa. Mas a razão do tema de hoje é o seguinte: por que todo mundo que realmente escolhe por uma vida altruísta, uma vida em benefício ao próximo, por que essas pessoas geralmente não têm nenhum tipo de subsídio material? Antes de passar a palavra para o Jorge, que eu quero interrompê-lo o menos possível hoje, é o que eu digo: puxa, as religiões dizem, é dando que se recebe. É claro que quem se abstém quando resolve mudar a sua vida, ele pensa, segundo as religiões, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que nos ensinaram, que não necessariamente é uma verdade, não é a nossa experiência, a gente acha que a gente tem que ter a reciprocidade. Uai, se eu dou, o máximo que o universo tem que conspirar ao meu favor é me dar também, me dar a minha subsistência, o dinheiro para o meu aluguel, a comida dos meus filhos, a escola deles. Mas isto não acontece apesar de todo o nosso esforço. E a gente sabe muito bem que não podemos ficar sentados numa mesa esperando o Criador nos suprir sem nós fazermos a nossa parte. E esse foi um grande enigma que eu sempre carreguei na vida. E ontem, intuitivamente, para felicidade aqui, eu resolvi escolher esse tema e entregar nas mãos do Jorge, para ele, se possível, responder para mim e para você também. Jorge, a palavra é sua. Muito bem, obrigado. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço ao Grego por vir no programa de aniversário. Isso. Nós estamos conversando aqui agora, rapidamente, só fazendo a introdução, como a coisa evolui, como a vida muda, né? Que a gente encara a vida assim, não, a gente vai viver 70, 80, 100, 200 anos e considera isso como uma unidade. Mas não, a vida ela é completamente instantânea, ela acontece a nível subatômico, em segundos. Por exemplo, antigamente, para se ter acesso a uma frase qualquer, a um conhecimento iniciático qualquer, para achar alguém para discutir a questão filosófica esotérica, demorava às vezes uma vida, atravessar o deserto inteiro para chegar em uma fraternidade, esperar 7 anos para ser aceito, para discutir durante um determinado tempo e ser mandado embora para fazer alguma coisa. Hoje não, nós aqui, entre irmãos, vocês aí na comodidade dos seus lares, ouvindo, pensando, a gente trocando ideia e sendo uma coisa única, falando sobre o quê? Sobre filosofia, sobre a questão da divindade, sobre o futuro, sobre a humanidade, coisas que enobrecem, não nós que conversamos, não vocês que ouvem, mas que enobrece o próprio gênero humano. Bom, essa questão do porquê que ser altruísta, ser ligado à filosofia, ser ligado à questão da divindade significa ser pobre, né? Tem alguns aspectos interessantes para a gente comentar e é bom a gente vamos desmanchar esse mito hoje. Opa, né? Vamos lá. Vamos desmanchar esse mito. Então, primeiro assim, não tem nada a ver, não é uma decorrência o fato de eu trabalhar em função da lei que eu falo lei divina, não a lei humana.
de eu trabalhar em função da obra cósmica, de eu trabalhar em função da divindade, então eu trabalho por decorrência, eu mereço um prêmio. Que prêmio? Mereço passar bem, mereço ser rico, mereço ter saúde, mereço isso. Esse esquema é o esquema criado pelas religiões para dominar. A humanidade sempre foi dominada porque ela sempre esperou que alguém viesse de fora para fazer alguma coisa por ela. Sempre a humanidade colocou assim, eu, coitadinho, pequeno, ínfimo, insignificante, e a divindade total, absoluta, tal. Aí você abre uma lacuna para esperar alguma coisa de alguém. Aí esse alguém vem e toma conta de você quem? Religiões, governos e todo outro tipo de seres que se aproveitam da preguiça do ser humano em descobrir e assumir quem realmente ele é. Então, o fato de você trabalhar pela lei, trabalhar pela obra, trabalhar pela divindade, trabalhar pelo gênero humano, nada mais é do que a tua obrigação enquanto ser humano. Não tem recíproca. Não quer dizer que por causa disso você vai então fazer, mas eu vou lá e ajudo, não sei o quê, a creche, dou esmola, vou na igreja, vou no culto, vou lá não sei o quê, ajudo, dou passe. Não interessa. Não interessa. É sua obrigação. A quem é dado, muito é cobrado. Se você tem condições de ajudar o gênero humano, ajude o gênero humano, sem esperar retribuição. Essa retribuição não existe, até porque acontece o seguinte, a divindade ela interage com a humanidade de tempos em tempos para preparar protótipos humanos, para que esses protótipos humanos conscientes transformem a própria humanidade. Então a divindade vem de vez em quando e se manifesta como Jesus, Brahma, Osíris, Orfeu, Moisés, sei lá, qualquer um deles, não é? Passa um conhecimento para o entorno, esse entorno devia transformar esse conhecimento e agir para transformar a humanidade. Não, transforme uma religião para oprimir o povo. Então não tem essa troca, porque a divindade ela interage em determinado ponto, só que a coisa cósmica ela é tão limitada para entender a questão humana, quanto a humanidade é limitada para entender a questão divina. A humanidade ela tem uma coisa que a divindade não tem, capacidade de geometrizar, né? E a divindade, ela tem uma dificuldade que é o seguinte, ela não consegue passar além da mente abstrata, ela não geometriza, tá? Aí o que acontece? No momento em que a divindade entra em contato com a humanidade e conscientemente esses dois, humano e divino consciente, criam uma terceira coisa que seria uma humanidade divinizada, uma divindade humanizada, aí então sim, a divindade consegue avançar além da sua limitante, a humanidade consegue avançar além da sua limitante, uma em sentido para cima, outra em sentido de descida, né? E aí disso nasce uma coisa nova, consciência, neutralidade. Nesse momento, nem a divindade precisa dar nada e nem a humanidade espera nada, porque cada um de nós, ele é responsável simplesmente pela iniciação do gênero humano. Então, a primeira coisa é a seguinte, respondendo à questão que a gente colocou para hoje, que acho sim uma coisa importantíssima. O fato de você trabalhar pelo teu irmão humano, desapegadamente, não significa que você vai receber prêmio. Não tem essa de você achar, não, eu vou sofrer e por conta disso eu vou receber um prêmio. Helena Blavatsky, fundadora da Teosofia, dizia o seguinte, faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Sofrer é ilícito. As religiões teriam que ser reescritas porque tem um lema do Maharaja de Benares, diz assim, Satyanasti para o Dharma, não existe religião superior à verdade. A verdade liberta. E o libertar significa que o ser humano assumir sua condição de ser integral divino consciente que trabalha por ele mesmo enquanto gênero humano. Mas aqui você atribui que você sabe que o que eu falei é Sim, verdade. Lógico que é. Agora a gente vai para os outros dois aspectos que são muito interessantes. Então, por exemplo, eu fui, como eu disse, eu fui gerente de banco, eu fui empresário, eu fui uma série de coisas. E eu resolvi por conta própria, ninguém é culpado disso, o culpado sou eu. Lógico. Ninguém mandou, nem ET, nem espírito, ninguém mandou abandonar tudo isso. Eu resolvi abandonar tudo isso e para virar altruísta, é claro. Errei em algumas coisas, mas o meu caso é o meu caso, mas a maioria dos colegas com quem eu converso e tudo, que a gente tem, eu vejo que eles todos têm dificuldades, como se fosse uma espécie, apesar de não ter nada a ver, como você acabou de dizer, como se fosse uma espécie de castigo, quer dizer, eu deixo de ter a minha vida material, que eu tenho direito, que eu estou aqui para viver, para ser feliz,
para ter alegria, eu estou aqui para o meu aprendizado. Então, de repente, eu abro mão disso, que eu não sei se eu estou certo em abrir mão disso, e por outro lado, nessa aqui que você disse que não tem nada a ver uma coisa com outra, não vou esquecer, mas por quê? Parece uma coincidência incrível que todas as pessoas que realmente mudaram para o lado de tudo, da espiritualidade, sim. Da doação da espiritualidade, por que eles têm que ter privação material, cara? Sim, sim. Eu diria que isso advém, Grego, da nossa falta de conhecimento. Com certeza. Né? Porque assim, quando o conhecimento veio do Tibete em direção ao Ocidente, então a gente tinha dois caminhos. Tinha a chamada Hinayana, que é a pequena barca. Diz assim, vá, melhore o monte, evolua. Quando você evoluir totalmente, você então vai estar em condição de ajudar a humanidade. Aí então disso surgiram as ordens de monges trapistas, aqueles que abandonam tudo, raspa a cabeça, sei o que e tal, abandonam a coisa material, se enfia na montanha, vira um asceta místico, se prepara a vida inteira para tentar ajudar a humanidade. O que acontece? Passa a vida inteira sem responder para si mesmo se está pronto ou não, morre e não ajuda ninguém, nem ele, nem a própria humanidade. Exatamente. Tinha uma outra linha que é chamada de Mahayana, grande barca, que diz o seguinte, vá junto com a humanidade, evolua. Quando a humanidade inteira evoluir, você junto também vai evoluir. Então, derivaram todas as outras ordens. O que acontece? Nunca sabe quando a humanidade está pronta, nunca sabe quando a humanidade já evoluiu e, por decorrência, também não consegue nada. Aí, agora, quando a lei se moveu do Oriente para o Ocidente, o Et, Ocidente Lux, existe um caminho do meio chamado Vajrayana. Vajra, de sânscrito, é V-A-J-R-A, é raio. É caminho da instantaneidade, da neutralidade. Significa o seguinte, você faz por você e pela humanidade ao mesmo tempo, em que você faz também pelo que está em cima e também pelo que está embaixo. Ou o que está embaixo e o que está em cima. Essa é a instantaneidade. Aí o que acontece? Como não se conhece esse processo, né, a gente acha que tem que ou abandonar a matéria, ou abandonar a questão da espiritualidade, né, para você optar. E não, são coisas que têm que andar juntas. Aí tem uma questão muito interessante que é o seguinte, a questão do trabalho, né, a origem do trabalho é tripalho, né, um termo em latim, e tripalho é o nome de um instrumento de tortura. Então, por isso que o trabalho sempre foi considerado como tortura. Conscientemente isso foi feito. A gente tem que entender o seguinte, nunca nada foi feito na história humana que não fosse conscientemente. Alguém sempre sabe o que está fazendo. A humanidade como um todo, com massa, é manobrada, mas alguém sempre sabe. A questão do dinheiro, o dinheiro é um gênio, que está ligado à riqueza, só que a riqueza real, ela envolve bens materiais, compreensão, longevidade, saúde plena, né, permeabilidade à questão divina. Isso é a riqueza integral. Isso é o que os alquimistas buscavam, que era o lápis filosoforum, a pedra filosofal, a suma matéria, transformar a matéria e o próprio alquimista ao mesmo tempo. Como isso não acontece, então a questão da riqueza, a questão do trabalho, ela é usada para manipular, né, e oprimir e dominar a população. Aí, lógico, não se consegue. E tem um terceiro elemento que é muito importante nisso, que é o seguinte. Sempre quando começa um ciclo, vai começar uma raça, é criado um gênio para aquela raça, um gênio para aquele ciclo. Um gênio da língua e um gênio da riqueza. Como é que é essa criação? Só para ilustrar. A criação é assim, quando eu vou migrar de uma raça para outra, quando eu vou passar da Bórea para Hiperbórea, Hiperbórea para Lemuriana, Lemuriana para Atlante, Atlante para Área para a raça Dourada, Dourada para Lada, Lada para Flogística, não é? Que é o ciclo da cosmogênese nesse planeta que a gente habita agora. Então sempre há a preparação do porvir, do que vai vir a ser. Então a divindade interfere e é criado o que seria a semente do que está para acontecer. Se criam os novos seres e algo que potencialmente dá poder, dá magia, dá riqueza, dá saúde para aqueles seres. Por quê? Porque a lei, ela quer que todos sejam felizes. Por quê? Porque a divindade não conhece sofrimento. A lei quer que todos sejam ricos. Por quê? Porque a divindade não conhece pobreza. A lei quer que todos vivam perenemente. Por quê? Porque a morte é um conceito humano baseado na ignorância. Então, quando inicia um novo ciclo, é criado um gênio do dinheiro, o gênio da língua, e nesses se assenta todo o poder. Nesses, os que conhecem os liames, as entranhas do gênio, esses controlam a humanidade. E hoje, no ciclo que termina, esse controle é exercido de uma maneira tão ferrenha quanto jamais foi exercido. Mas como? Você falou isso aqui do gênio. Por que então que
só essas pessoas, essas sociedades acessam esse gênio? Por que as pessoas comuns, vamos dizer, não têm esse acesso? Então, bom, primeiro assim, vamos aproveitar que você usou esse termo e dizer assim, não existem pessoas comuns. Né? Fora do sistema, que eu quis dizer. Isso é um termo também incutido para dizer que é o seguinte, aqueles pobres, as castas e aos de sangue azul. Não existe sangue azul. Sangue azul é todo o gênero humano. Os que se dizem de sangue azul, né, é um sistema de forças que foi criado há alguns milênios e que vem sendo mantido até agora, achando que alguns têm direito a serem chamados de reis, rainhas e famílias imperiais. Não existe. Existe uma casta, né, de sangue azul, que é a casta da própria divindade, que está ligada aí à questão do Santo Graal, que não é mito, existe verdade, e não tem nada a ver com aquele livro que todo mundo leu. Mas seria um outro objeto de discussão, não é? Então, esses mantêm o controle, né, do gênio da riqueza e usam intencionalmente para dominar, e é o que está agora. Só que na medida que vai passando a raça, esse gênio ele perde a força porque, no caso que está acontecendo agora, de tão manipulada e tão usada a questão da riqueza para oprimir o ser humano e para criar estruturas de poder, ele acaba ficando engessado em si mesmo e não se realiza. O gênio da riqueza, o gênio da língua, ele é criado pela própria divindade para se realizar integralmente. O que é se realizar integralmente? A divindade integralmente realizada na face da terra, a humanidade consciente, vida alegre para todo mundo, paz, felicidade, saúde. Hoje a gente vê a saúde como intervalo entre duas doenças. É verdade. Não é isso. É verdade. Não é isso. Saúde é um conceito que está ligado à riqueza integral. E o ser rico integralmente não é ter dinheiro. Ser rico integralmente é ter consciência, saúde, longevidade, neutralidade. Isso é a riqueza. Isso é o que o alquimista buscava. E quando ele buscava o ouro físico, que é equivalente a buscar hoje o dinheiro do dia a dia, no processo de buscar o ouro, quem se transformava de metal pesado em metal nobre, antes do próprio metal, era o próprio alquimista. Ele se transformava. Em ele se transformando, ele via exatamente qual é aquele valor que ele estava fazendo. Em entender isso, aí então o ouro físico aparecia, só que daí ele não precisava mais. Muito interessante. Muito. Então, nessa transição que aconteceu agora, né, do terminar o ciclo passado e começar o novo ciclo, coisa que está sendo preparada só no Brasil, há milhares de anos, não é? Então, se criou um novo gênio da riqueza, se criou um novo gênio da língua, apto a servir a nova humanidade, que é essa que está aqui agora, e aqueles que vão em busca, no dia a dia, de ter o que representa o gênio da riqueza antiga, eles estão não preparados para manipular, para trabalhar, para criar, para produzir, para entender o gênio da riqueza nova. Você me falou em um programa anterior, que até te questionei, né? Falei, como é que pode ser o berço da nova civilização, o Brasil, que vai ser um tema de um próximo programa nosso, né? Sim. Essa questão de... Parece que você me falou... é uma espécie de homeopatia, vamos dizer. O mal, para a homeopatia, quando vai curar, ela provoca o mal na sua intensidade, primeiro, né, para depois começar. E nós estamos vivendo esse processo, então? Intensamente, como jamais aconteceu na história humana. Se alguém está ouvindo a humana. gente agora, fala, puxa, claro, você já tem o 5º programa que você vem aqui conosco, mas fala, puxa, o Jorge falou sempre coisas coerentes. E nós estamos vivendo um momento, né, que a princípio pode até parecer incoerência, o berço da nova civilização, o mundo que vai nascer do Brasil, que a gente vai aprofundar num futuro programa. E de repente a gente fazer uma analogia entre a situação de hoje com o futuro, realmente as pessoas ficam em dúvida. Quer ver uma coisa? Né? Olha só, você fica sem falar um segundinho, por exemplo, quer ver? Fechei os olhos. Porque eu não estou te vendo, você deixou de existir? Claro que não. Não. Quando está nublado, significa que o sol não está acima Está em cima das nuvens. Está acima. Então é o seguinte, quanto pior você ver as coisas, quanto mais doença, mais guerra, mais coisa para resolver, quanto mais difícil for o dia, significa o seguinte, mais o novo, o bom, o bem e o belo está pressionando a coisa cósmica para que ela se exponha. Porque veja só, quando eu digo assim, pô, o mal, a briga, a doença, são seres criados pela própria humanidade e que estão ocultos desde quando foram criados lá em meados da raça lemuriana, que quando começou esse conceito de separação, não é? De seres.
Uma coisa há milhões de anos sendo vitalizada é um ser que está ali e sempre esteve oculto. Só que é o seguinte, quando eu olho para alguém, eu estou olhando para vocês. Vocês estão me olhando de volta. Quando eu olho para você, você me olha de volta. Quando eu olho para o medo me olha de volta. Com certeza. Quando eu olho para a saúde me olha de volta. Quando eu olho para a riqueza me olha de volta. Se eu olho para o passado me olha de volta. Se eu olho para o futuro me olha de volta. Esses seres que a gente considera como errado, o dia a dia difícil, não sei o que, briga, desavença, né, e todas essas diversões humanas, são seres criados pela humanidade que vêm se apresentar à própria humanidade na ânsia, na expectativa de serem resolvidos. A gente tem que ver assim, todo mundo quando nasce, chega lá na adolescência, tem por função básica, com meta absoluta o seguinte, eu quero mudar o mundo. Aí o mundo faz com que ele pense que não é tão importante. Ver a novela das 8 é mais importante. Trabalhar a vida inteira para comprar um carro da moda é mais importante. Comprar uma bolsa de marca é mais importante que mudar o mundo. Aí você vai sendo engessado e aí cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu mundo da divindade permaneça ignorado, conforme o professor Henrique José de Souza. O que acontece? Esse entorno criado faz com que eu troque meu objetivo. Eu engesse a minha realidade e esqueça do que eu queria fazer realmente. Aí eu me acomodo. No eu me acomodar, eu deixo de agir enquanto divino que eu sou e uso minhas prerrogativas de humano e passo a vida me divertindo. Aí a gente falou da outra vez, a morte vem como um prêmio para uma vida completamente idiota, não é? E não é esse o objetivo, não é por aí que a gente tem que ir. Então, o que nós devemos fazer, vamos dizer? Qual é o início para a gente mudar esse tipo de pensamento? Você acabou de dizer, frequência vibracional, naquilo que eu estou pensando, eu vou sofrer a reverberação e a volta daquilo. Então, como mudar isso, Jorge, na prática? Primeiro, assim, é muito importante, e aí, isso é a chave para a própria riqueza, é a chave para a longevidade, é a chave para a saúde, para a neutralidade, para a compreensão, para a espiritualidade, para o bem-estar, para cumprir o seu papel como humano, cumprir o seu papel como divino. Qual é que é a chave? Imagine o seguinte, todos nós temos filhos. Então você fala assim, eu jamais abandonaria um filho, jamais renegaria um filho meu, filho visível, eu pari. Só que é o seguinte, a energia que eu uso para parir mentalmente e a energia que eu uso para parir fisicamente são exatamente as mesmas. Quando eu penso alguma coisa, quando eu tenho medo de alguma coisa, quando eu tenho expectativa, quando eu amo como eu odeio, qualquer emoção que eu crie, qualquer pensamento que eu crie, eu, gênero humano, você, todos nós, isso é um ser que eu criei, só que ele não existe fisicamente no plano visível, mas ele existe vitalmente, existe astralmente, existe na mente concreta. É um ser que mais à frente vai existir como ser humano. Nós criamos todos os dias com pensamentos e emoções e atos toda a cadeia humana dos ciclos futuros. Só que a gente faz assim, eu crio medo de andar de avião, por exemplo. Criei um ser que se alimenta no momento em que eu tenho medo. Aí quando eu vou viajar de avião e ele se manifesta com medo, assim, mas eu não quero ter medo e tal. Aí o que acontece? Eu renego os próprios filhos invisíveis que eu criei. Interessante. O você ter medo não tem nada de errado. Por quê? Porque você criou os teus medos. O você ter desejo não tem nada de errado, porque são seres que você criou, se manifestam em você. Quando você renega teus medos, renega tuas aspirações e vive em função não dos filhos que você criou, mas dos filhos que a humanidade como um todo, que o entorno te impõe, você renega aqueles seres que se alimentam de você, que são teus pensamentos, teu conhecimento, tuas emoções. No fazer isso, cria-se uma legião de seres abandonados, renegados, que se revoltam contra os próprios criadores e gera a tal de egrégora humana, que é o tal do mal, que na verdade nem existe. Putz. Primeira coisa a fazer, brilhante não renegue dissertação. Os seus filhos. Se o medo de barata vai se manifestar, viva o medo de barata, entenda esse medo de barata. No você entender por que está sentindo medo e ver que não tem razão de ser, esse medo se sublima, se transforma em coragem e você resgatou um filho invisível. Se você fizer isso com uma criatura só, um pensamento só, um ser só, uma emoção que seja, já justificou a tua existência. Por quê? Porque você preparou um ser integralmente para existir enquanto ser físico no futuro. Isso é trabalho divino. A gente pensa assim, não, Deus me pariu, tá? E eu pari meus filhos.
E eu crio todos os dias emoções, pensamentos, conhecimentos no plano vital, no astral, na mente concreta, em todos os planos. E por que esses eu renego? Se cada um, grego, se cada um de nós, cada um de vocês se preocupasse em trazer seus filhos de volta, entender esses filhos, sublimar esses filhos, criaria uma ilha de neutralidade, uma ilha de futuro em torno de si mesmo, onde nessa ilha de futuro só pode existir neutralidade, felicidade, saúde, longevidade, compreensão. Por quê? Porque você, em entendendo os filhos que você cria e renega, você passa a fazer com que exista no teu entorno só aquilo que originalmente você trouxe de berço enquanto ser divino. E o que tem ali? Riqueza, saúde, felicidade, compreensão, vida longa, etc, etc, etc. Tenho certeza. A chave para a longevidade e a riqueza é simplesmente isso. Entenda o que vocês criam, sublimem e transforme-se em cada um de vocês se transformando. Aquela meta de adolescente de transformar o mundo, ela está integralmente realizada, não só do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista divino. Muito bem, agora, esse programa de hoje vai chegar à mão de alguns que provavelmente vão se multiplicar, porque todos os DVDs depois emprestam, passam para outros. Mas as palavras, elas não se fixam muito quando a gente fala assim na televisão, apesar delas continuarem no éter, né? O que você recomendaria, Jorge, sobre o que nós tratamos agora, principalmente o que você acabou de dizer, que é muito importante, dessa sublimação dos medos, né? A gente criar, que isso é uma verdade incontestável. Existe algum escrito sobre isso, alguma obra literária que você pudesse recomendar que se aproximasse um pouquinho do que você quis, o que você explicou? Não? Não tem grego. Então, como é que as pessoas podem gravar o que você acabou de dizer? Vamos fazer uma analogia. Vamos. Por exemplo, assim, eu estou andando na rua, aí está passando um caminhão de flores. Eu tenho duas alternativas. Ou eu penso assim, um caminhão de flores, morreu alguém, enterro, que chato, putz, será que é algum conhecido meu? Será que não sei o quê? Ou então eu tenho uma outra alternativa, está passando um caminhão de flores e assim, tem festa. Será que é alguém que conheço? Vou para lá para me divertir. Então, a forma como cada um de nós encara o dia a dia, encara a vida, encara as coisas que nós mesmos criamos, é que vai definir se nós estamos em um passado que já não mais existe ou em um futuro que não tem mais como não ser visto. Então, na simplesmente verdade, é questão de posicionamento, mais nada. É dar roupa nova às velhas coisas, ou de uma nova visão sobre as velhas coisas. Uma nova visão. Até porque as velhas coisas, assim, elas estão se esforçando ainda para existir, porque o novo está de tal forma instalado, a realidade está de tal forma alterada, a ambiência está de tal forma nova, o ar que se respira ele está de tal forma impregnado de neutralidade que para se viver no ciclo anterior, no passado, tem que se fazer um esforço muito grande. É como se pegar um aquário, e aí com o peixinho dentro, você coloca o aquário no fundo do mar e o peixe se recusa a aceitar que ele está no mar e diz, não, eu estou no aquário por quê? Porque tem um vidro aqui, eu estou preso, não estou preso, caramba, em cima está aberto, a água que está fora é a água que está dentro. A gente não precisa ser assim, tutelado por ninguém. Nós somos independentes e responsáveis não só por nós, pelo nosso entorno, família, essa coisa assim, que é uma questão kármica, mas pelo gênero humano, visível, e o gênero humano invisível que vai vir a ser a humanidade e que nós criamos no dia a dia. Então Nada é mais vivenciar simples. e trabalhar, vamos dizer, cada criação nossa, cada aparição nossa do filho que a gente deu, generalizou os problemas que nós temos que ir gradativo, né? Vamos vencendo um por um, vamos exercitando lógico, pelo menos. Né? Lógico, é que assim, vigilância dos sentidos, conforme dizia a venerável Dona Helena da Sociedade Brasileira de Eubiose. O que acontece? Vigilância dos sentidos é o seguinte, pense no que você vai pensar, porque cada pensamento ou emoção tua é uma criatura, é um ser que vai existir mais tempo do que a tua própria vida. Um pensamento que você tem, uma emoção que você tem, porque se alimenta da minha vitalidade e da vitalidade do entorno, ele existe por mais tempo que um filho físico. Então, cuidado com os seres que você cria, porque você vai ser responsável por eles no futuro. Porque, inclusive, se você criar alguma coisa e me contar, você vai me contagiar. E eu vou ser percursor de contagiar outros. É por isso que ele vai perenizar mais do que a própria vida. E o contagiar é exatamente assim.
Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Se eu te contei alguma coisa, eu falo assim, pô, Grego, foi um negócio muito legal, encontrei o pessoal lá da Fraternidade de Caleb na Líbia, e eles estão vindo e tal, tal, tal. No fazer isso, no você ouvir, você traduz, isso aí, a tradução, tanto faz se eu estou ouvindo, cheirando, ou vendo, eu traduzo em imagem, isso fica entrelaçado na minha rede astral, vital e mente concreta, significa o seguinte, você está entrelaçado com aquilo que eu te falei. É verdade, então, e assim já vai, pega no todo e fica... Exatamente. Jorge, infelizmente nós somos temporais, pretendemos viver a temporalidade que a gente sempre fala, eu sou um ser atemporal, para mim o tempo não é referência, mas nós estamos aqui nesse planeta tridimensional e estamos dentro do horário. Passo para você, Jorge, agradecendo a sua presença mais uma vez. Obrigado. Um recado final para o nosso telespectador e até semana que vem, nesse mesmo horário. Um grande abraço e obrigado pela audiência. É um recado muito simples. Primeiro, agradecer ao Grego por estar aqui. É um programa mais curto, mas logo a gente vai ter 2 horas aqui, com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. E dizer para vocês o seguinte, não se esforcem para serem tristes. Não façam questão de serem doentes. Não procurem alguém para oprimir vocês. Vocês são independentes, autônomos, seres humanos conscientes, a caminho de divinos conscientes. Entendam isso. Não adianta, não tem ninguém tomando conta de vocês, de cada um de nós, do gênero humano. Nós tomamos conta de nós mesmos. Muita paz, muita pax, saúde, tranquilidade, felicidade e principalmente neutralidade. Entendam o entorno e vivam o entorno construindo e não desconstruindo. Construindo. Pensem que tudo está resolvido, porque na realidade está. Um grande e fraterno abraço a todos vocês, obrigado e boa noite.